Tem um pH específico para a fermentação do mosto hidromeleiro? Eu já volto com essa dúvida depois da abelhinha. Mais um momento de hidromel e antes de mais nada agradeço aí a audiência e a todos que estão enviando suas dúvidas, seja no privado, seja nos comentários. E se você tem uma dúvida, pode pegar o link aqui embaixo, falar diretamente comigo nos canais ou também marcar aqui no comentário, não tem problema, a gente responde todas as dúvidas. Aproveite para dar o like neste vídeo aqui, se possível faça inscrição no canal, porque aí você não perde nenhum conteúdo e o YouTube oferece para outras pessoas e a gente ajuda a divulgar aí esse trabalho que a gente está realizando aqui, beleza? E a dúvida de hoje é do Max Valtric, de Rio Grande do Sul. Qual é a faixa de pH ideal para o mosto durante a fermentação do hidromel? Max, obrigado pela sua participação. Desculpe a demora da resposta aí, mas tem bastante dúvida que a gente está respondendo aqui. Obrigado pela parceria, tá? E pela participação. É preciso, então, explicar para o pessoal o que é pH. É o potencial hidrogiônico ou de hidrogênio, principalmente em soluções aquosas. Ele é medido por uma faixa que vai de 0 a 14 para indicar se essa solução, por exemplo, é ácida, é neutra ou base. Um exemplo de solução ácida, por exemplo, o suco gástrico do nosso estômago, por exemplo, ele é superácido. O vinagre, o suco de limão. O neutro, por exemplo, em tese teria que ser a água pura, mas a água varia entre 5 e 8 também. Mas, em média, 7 seria o neutro, tá? E uma solução, então, base, bom, claramente é o bicarbonato de sódio, a cândida ou água sanitária ou alvejante, né, também ela é base, só para vocês terem um exemplo. E como medir o pH então? Uma solução barata e até bem assertiva seria as fitas de cores, no qual você coloca as fitinhas uma fitinha dentro da solução e depois compara com a cor relativa àquela faixa de pH. Eu vou deixar aqui uma figurinha de umas fitinhas de pH, tá? A outra solução também, para você medir, são os pHmetros, ou de bancada, que tem um custo bem mais alto e necessita de mais ajustes, ou os portáteis, como esse daqui, tá? Que é facinho encontrar aí na internet. Ele tem um visor digital. Todos eles também se compõem com um eletrodo, que esse eletrodo é inserido dentro esse eletrodo de vidro é inserido dentro da solução e aí que faz a medição. Então, desta forma, você consegue aí fazer a medição do pH. E para que, então, medir o pH no mosto? Bom, para evitar falhas durante o processo de fermentação do hidromel. Deixa eu explicar mais claramente. A gente, como hidromeleiro, a gente não quer, por exemplo, abrir um mosto, por exemplo, e sentir aquele cheiro de vinagre, que pode ser por dois motivos esta contaminação, quer dizer, esse problema. Pode ser por oxidação, ou seja, exposição excessiva ao oxigênio, ou por uma contaminação por Acetobacter, que é o ácido acético. Tá bom? Então, você fazendo a medição do pH, você evita, por exemplo, esse tipo de falha. Então, qual seria a faixa ideal para a produção do hidromel? Seria entre 3 e 4,5. Por quê? Nessa faixa mais ácida, a maioria das bactérias que competem com as nossas leveduras selecionadas não vão sobreviver. Além disso, com esse pH mais baixo, facilita as leveduras fazerem a hidrólise da sacarose, gerando frutose, glicose e ajudando então na fermentação da sacarose, ou seja, na fermentação do hidromel. Mas se o pH estiver abaixo de 3, por exemplo, aí nesse ambiente muito mais ácido é necessário o ajuste do pH com carbonato de cálcio ou carbonato de sódio. É lógico que existem outros fatores que envolvem o pH do mosto hidromeleiro. Mas aqui no momento de hidromel e já respondendo ao Max, eu creio que essa contaminação e esse fator é o mais relevante nesse momento, tá? E para você também que utiliza frutas, eu já fiz um vídeo inclusive sobre a utilização de frutas no hidromel, que é o melomel, vou deixar aqui o card para vocês acompanharem, quem não acompanhou. Também as frutas têm muita acidez, algumas frutas podem ter bastante acidez e é legal ficar atento a isso. E cuidar com o pH, né? Lógico. Lembrando que também as abelhas sem ferrão produzem um mel com muita acidez também, tá? A maioria delas, meloponinas. Então, as abelhas nativas brasileiras e do hemisfério sul. Vamos ficar atento também com esse, tá bom? Max, muitíssimo obrigado aí pela participação no Momento de Hidromel e eu peço a todos que também compartilhem esse vídeo e até o próximo Momento de Hidromel.